Salgueiro traz o samba na raiz. A velha guarda pode confirmar. O morro tá feliz, meu samba diz. Nós temos o direito de sonhar na avenida do meu coração. A minha escola é sempre nota 10. Vermelho e branco por convicção. E salgueirense da cabeça aos pés. Morro do Salgueiro! Salgueiro é celeiro de sambistas imortais, que vive na memória dos sambistas atuais. Nós temos aprendizes, o amanhã tá garantido. Eu sinto muito orgulho, meu Salgueiro é tão querido. E posso comprovar que essa paixão é verdadeira. Se olhar no meu olhar, vai ver que é pra vida inteira. Apenas diferente, nem melhor e nem pior. A poesia da academia. Eu sou o samba. Se fizer silêncio dá até pra escutar. Um salve a Deus, a seu Zé e a nós, a todos os malandros que são batuqueiros, cria lá do Morro do Salgueiro. E se tu não acredita, bate de frente pra ver, o couro vai comer. É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do Morro do Salgueiro. Se não acredita, bate de frente pra ver, o couro vai comer. É que eu sou malandro, batuqueiro, cria lá do Morro do Salgueiro. Se não acredita, bate de frente pra ver, o couro vai comer. Laroyê, Mojubá e Axé. É no alto do Morro do Salgueiro onde o samba encontra morada e o tambor desenha caminhos invisíveis no ar. 3 escolas dançavam a sabor do tempo. Depois eu digo, Azul e Branco e Unidos do Salgueiro. Cada qual com sua cadência, seu brilho e suas histórias resistiam como podiam, sustentando a chama viva do carnaval em meio às dificuldades da comunidade. Foi em 5 de março de 1953 que o destino resolveu costurar essas 3 vozes em um só canto. A necessidade falou mais alto. Era preciso unir forças para fazer ecoar o batuque com mais potência, para erguer um pavilhão que tremulasse forte e levasse o nome do morro aos confins do Rio de Janeiro. E assim nasceu o Acadêmicos do Salgueiro. Um encontro de sonhos, um pacto de vitória, um renascimento feito de suor e esperança. Mas antes mesmo de ser uma escola de samba, o Morro do Salgueiro já pulsava cultura em cada viela. Os tambores de candomblé e umbanda contavam segredos ancestrais. As rodas de partido alto traçavam versos entre amigos. Os blocos varriam as ruas com sua alegria incontrolável, sem mencionar no centenário Caxambu do Salgueiro. Era um caldeirão efervescente de ritmos e cores, uma alquimia poderosa de tradição e inovação. Foi Dona Alice da Tendinha quem percebeu a riqueza que se espalhava pelo morro. Visionária e amante da festa, ela organizava concursos entre os blocos, transformando cada desfile em um espetáculo de criatividade sem igual. O batuque era tanto, a vibração era tamanha, e dessas competições nasceram as 3 escolas que mais tarde se fundiram em uma única potência do samba, o Grêmio Recreativo Acadêmicos do Salgueiro. Mas se a história oficial fala da fundação da escola, há uma pergunta que nos leva além, que fica intrínseco. Qual o impacto do Salgueiro na história dos salgueirenses? O que carrega essa bandeira vermelha e branca além do seu estandarte? A resposta está nos becos e nos terreiros, nos corações que aceleram ao primeiro toque da bateria, na voz que se ergue no canto coletivo. Porque o Salgueiro não é apenas uma escola, é um elo, um símbolo, uma chama que nunca se apaga. O Salgueiro é uma escola diferente. Obrigado, meu Deus, pelo dia de ontem, pelo dia de hoje, pelo dia de amanhã. Obrigado, Pai, por tudo. Obrigado, meu Pai,
meu pai Oxalá, obrigado meu pai Ogum, meu pai Xangô, que nos dê força, caminho, saúde para a gente seguir essa batalha. Em nome de todos os orixás, em nome de todas as falanges, que nos protege, nos guia, nos livrar dos mal-olhados, dos olhos gordos, das perturbações, das magias. Eu agradeço, Pai. Muito obrigado por tudo. Nessa casa tem 4 cantos, e cada canto tem seu santo, onde mora o cálice bento e o divino Espírito Santo. Nessa casa tem 4 cantos, cada canto tem seu santo, onde mora o cálice bento e o divino Espírito Santo. Zum, 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 olha lá Jesus quem é. Eu juro por Deus e as almas, inimigo cai, eu fico em pé. Zum, 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 olha lá Jesus quem é. Eu juro por Deus e as almas, inimigo cai, eu fico em pé. Olá, eu sou a Kitelo Yamasa. Olá, meu nome é Mauro Cordeiro. Eu me chamo Adriane Soares, sou professora. Professor do Colégio Pedro II, da Unidade Realengo. Sou professora das infâncias, formada em pedagogia, pós-graduanda do Hererebá. Sou antropólogo, pesquisador. Sou formada em pedagogia, mestre em educação e também sou aluna da pós-Hererebá do Colégio Pedro II. Atuo como pedagoga com aprendiz do Salgueiro com as crianças da Escola de Samba Mirim. Sou uma sambista. Mas costumo dizer que antes de tudo eu sou sambista, né? Apaixonada pelo carnaval, salgueirense, que são as coisas que mais me definem nesse mundo. E isso não é só uma frase de efeito, isso é uma realidade, minha trajetória. Está aqui na quadra do Salgueiro, sou ritmista do Salgueiro, da Furiosa. A história de amor com o Salgueiro começa na minha família. Vou até usar uma frase do Mauro, que eu não tenho lembranças da minha infância antes do Salgueiro. Muitas das vezes eu sou perguntado de que momento o samba entrou na minha vida. E eu sequer consigo responder essa pergunta porque eu não tenho memória na minha vida, na minha trajetória. Foi antes do samba, né? Todas as minhas memórias da infância, da adolescência, o samba já estava presente. Tudo envolve o Salgueiro, o carnaval, as escolas de samba como um todo. Mas o Salgueiro sempre em primeiro lugar. Eu fui imersa no mundo do carnaval porque a minha família inteira é envolvida com carnaval. Meu avô era mestre-sala, a minha avó era envolvida no samba também. Inclusive, minha avó era uma mulher que se vestia de homem para dançar de mestre-sala nos blocos do bairro onde a gente morava. Nossa relação era muito direta com o carnaval. Filha de compositor, de mestre-sala, mãe que foi mulata. Lado materno. Minha avó, tias-avós foram baianas na década de 70, na década de 80, nos anos 90, da Unidos de Vila Isabel, uma escola pelo qual também tenho muito carinho, de pessoas da minha família que são apaixonadas pela Vila Isabel. Do paterno você tem uma divisão maior, minha avó era mangueirense, assim como o meu padrinho, minha madrinha também é mangueirense, mas tem um lado muito forte da minha família, né, apaixonado por essa instituição maravilhosa, né, incomparável, né, melhor nem pior, não é só uma palavra de ordem, né, que é o Acadêmicos do Salgueiro. Na minha vida, passei por várias universidades, educação, mestrado e doutorado. Muito orgulho de ter me formado na Academia do Samba. O samba sempre definiu quem eu era no mundo, né? Eu era conhecida na escola por ser sambista, por ser salgueirense. Eu era conhecida na minha rua também pela relação que eu tinha com o carnaval. O samba sempre chega antes de mim, quando eu chego em algum local. A história aqui com o Salgueiro começar lá em 2018, especificamente no finalzinho de dezembro, quando eu faço um teste para entrar na bateria Furiosa, tocando escalho, que eu sou ritmista de escalho. Meu primeiro ensaio como ritmista, né, como Furiosa, foi aqui na rua Silva Teles, rua aqui onde está localizada a quadra. Esse dia tava muito cheio, com muita gente, muita criança, muito adulto, uma energia surreal. A gente fala que só entende quem é salgueiro e realmente só entende quem é salgueiro. Naquele momento, eu fico arrepiada. Sempre que eu falo, vou ficar arrepiada. Aquele dia foi uma energia que eu não sabia explicar, não soube explicar. Até então era mangueira, nada a ver com salgueiro. Naquele dia eu entendi que o salgueiro me escolheu. Não foi eu que escolhi o Salgueiro. E a minha história de amor com o Salgueiro também parte desse lugar da família. O padrinho e pai, que foi a pessoa que me paternou a vida inteira, a lembrança dele como mestre-sala, apesar dele ter passado por diversas agremiações, mas a mais marcante e a que marcou a minha vida, porque foi de quando eu era bem criança até a minha adolescência,
foi o Salgueiro, né? O Ronaldinho de Salgueiro era meu padrinho, meu pai, a pessoa que me potencializou nesse mundo. A minha relação com o Salgueiro era uma relação íntima, era uma relação de estar na quadra, uma relação de estar nos ensaios, ver a Academia do Samba de forma integral, estar nessa quadra como criança brincando, correndo, se escondendo, participar de oficinas, de escolinha de samba no pé, até de porta-bandeira também. Tudo que o Salgueiro me proporcionava, eu estava ali presente. Eu me apaixono pela escola de samba a partir do samba enredo, a partir de um pertencimento na quadra e a partir de influências familiares muito fortes, né? A partir dessa construção de memória, de sentar com meu avô, o Ricardo, que foi diretor de Salgueiro na década de 70, trabalhou na Rio Sul, um salgueirense apaixonado, ajudou a construir esse amor em mim desde muito pequeno, né? Me contando as histórias do Salgueiro que ele viveu no Morro do Salgueiro, as histórias que ele viveu na quadra do Salgueiro, as histórias que ele viveu nos diferentes lugares onde o Salgueiro deu samba, como eles costumam dizer, né? Maxwell, até chegar à quadra na década de 70 lá no Andaraí. E também absolutamente apaixonado e encantado pelo meu primo, Ronaldinho, mestre-sala do Salgueiro. A primeira memória com o Salgueiro na infância era de ver o meu primo dançar, de ficar completamente encantado pelaquela arte e de sonhar como sonhei durante quase uma década da minha vida, desde a infância, né, de ser um mestre-sala, porque ele era um mestre-sala. E aí veio meu primeiro desfile, 2019, Xangô. Xangô é um enredo muito forte pra gente aqui do Salgueiro. Um ano muito forte também pra mim, porque foi meu primeiro desfile com a escola que eu me descobri ser. Esse enredo, esse samba pra mim, com meu coração muito quentinho, amo de paixão esse samba. Ter continuidade, estou até hoje como ritmista da Bateria Furiosa. Eu tinha um amor muito grande pelo meu pai, né? A pessoa que eu mais admirava e admiro ainda no mundo como ser humano, como homem. Esse amor, ele se estendeu ao Salgueiro, ou o Salgueiro se estendeu a esse amor. Não tem como separar, eu não consigo separar o amor pelo meu pai, meu amor pelo Salgueiro, nem o amor que eu tenho pelo Salgueiro, pelo amor do meu pai. É uma coisa realmente muito familiar, sanguínea, ancestral, da alma, enfim. Minha memória está relacionada a ver o meu primo, Ronaldinho de Salgueiro, dançar como mestre-sala da escola, né, empunhando o pavilhão do Salgueiro. Meus 6, 7 anos de idade, eu sonhava ser um mestre-sala, e sonhava não ser um mestre-sala, né, mas ser um mestre-sala do Salgueiro, porque o Ronaldinho era o mestre-sala do Salgueiro. E a dança, a arte do Ronaldinho foram o primeiro encantamento de infância, né, não só com samba, mas na vida, né. Em 2022, me aproximei da Escola Mirim, que é o Aprendizes do Salgueiro. Minha dissertação de mestrado, eu pesquisei no meu mestrado aqui na quadra com as crianças como se torna aprendiz do samba, né? Aprendendo com as crianças no chão da escola de samba. Esse processo de aprendizagem que é outro, que é diferente da escola tradicional que a gente está acostumado, que é um saber que é ancestral, que é de terreiro, que é legítimo, que as crianças nos ensinam muito, não só as crianças, mas também os mais velhos, como as crianças aprendem com os mais velhos, também ensinam. Tudo isso nasceu minha dissertação. Eu sou conhecida aqui pelas crianças como a tia Dri ou a tia doida da bateria, que eu ajudo na bateria Furiosinha, que é a bateria Mirim. Sigo como ritmista na Furiosa com o Salgueiro. Salgueiro, ele foi, como o Mauro também diz, a academia que me formou, né? Mauro, meu primo, é uma outra pessoa também salgueirense, que é uma referência para mim também dentro da minha família. Contribui também para esse amor, né? Troca de histórias que a gente tem, da memória afetiva com a escola. E o Salgueiro foi o primeiro contato positivo até mesmo com a minha própria imagem, né? Fui uma criança que estudou em colégio particular, atravessada por diversas violências raciais. Sempre me enxerguei a história do meu povo, a quem eu pertenço, uma negativa, de forma inferiorizada. Em 2007, quando o Salgueiro leva Candaces, quando eu participo desse envolvimento com o Candaces, diretamente pelo meu pai, tá? Acompanhar ele, participava de todo o processo do carnaval do lado dele. A construção de Candaces, a construção do enredo, uma lembrança boba, mas que me marcou, era a camisa do enredo com a estampa de um rosto de uma mulher africana, mulheres negras sendo exaltadas, ver uma história sendo contada. Desde antes da diáspora, com a Candaces eu descobri, porque eu não sabia, que me foi apresentado foi que a história do meu povo, a minha história começava
A partir da escravidão, em Candaces eu descobri que existia um reinado, que existia uma África rica, próspera, mulheres fortes, mulheres lindas, né, da forma que eu não conseguia me enxergar enquanto que uma criança negra. 2007 foi o ano que eu enxerguei beleza em mim, enxerguei beleza nos meus, graças a Candaces, graças à Academia do Samba do Salgueiro. Minhas memórias de infância com carnaval, com o Salgueiro, são as minhas memórias dançando nas festas de família, nos aniversários. No Ronaldinho dizer o quanto eu tinha que fazer oficina para ser um mestre-sala. Ser um mestre-sala frustrado em determinado momento, a questão estrutural da minha vida. Do outro lado, esse sonho ajudou a solidificar esse amor por essa instituição. A partir dos meus 16 anos de idade, eu ingressei como membro da ala da comunidade, né? Segunda metade de 2006, também por intermédio do Ronaldinho, ingresso na ala dos Negões. Eu costumo dizer, a escola de samba ela é muito importante, falando a partir da minha trajetória, né? Porque na minha história, eu conheço a racial, a minha racialização, meu letramento racial, se dá a partir desse ingresso na ala dos Negões Salgueiro como um jovem de 16 anos, em 2006, porque na minha vida o Salgueiro chegou antes da universidade, antes do movimento negro, e foi a partir dessa inserção na ala dos Negões que eu tenho um primeiro letramento racial, assim, que foi muito importante, né? O contato com homens negros, né? Uma ala de homens negros de diferentes gerações, diferentes classes, diferentes áreas da cidade, foi muito importante para a minha formação, para o meu entendimento, para o meu amadurecimento. O Salgueiro é uma instituição que na minha vida cumpre um papel formativo muito grande, né? Participei de oficinas, atividades que eram oferecidas na Vila Olímpica da escola. Como falar da minha trajetória sem falar do papel que essa instituição cumpriu na minha formação enquanto sujeito, né? Enquanto, não apenas como sambista, mas como um homem, né? A minha atuação aqui com as crianças, primeiro foi no projeto que a gente tem, um projeto chamado O Amanhã Tá Garantido, que são várias oficinas, possibilita para as crianças aprenderem ritmo, né, que é percussão, tem mestre sala e porta-bandeira, balé, alegorias e adereços. Só que eu, por ser ritmista, por amar bateria, eu fui e fiquei com as crianças lá na percussão. É uma troca que é horizontal, uma troca mútua. Eu aprendo ao mesmo tempo que eu ensino e as crianças aprendem ao mesmo tempo que nos ensinam. A gente aprende tanto eu com elas quanto os mais velhos. O Salgueiro na minha vida não é apenas uma paixão de infância, não é apenas um amor de adolescência também. É uma instituição que deu sentido à pessoa que eu me tornei. Então, meu sentimento pelo Salgueiro é um sentimento de gratidão. Sem o Salgueiro, certamente eu não seria o professor que eu sou, o pesquisador que eu sou, o sambista que eu me tornei, esse sujeito no mundo. Então, o Salgueiro me formou enquanto pessoa e tudo que eu tenho a dizer pela escola é sempre nesse sentido da gratidão. Escola de samba, que é muito mais que a escola de samba, né? É uma escola de vida, é um espaço de construção importante de homens e mulheres para essa sociedade que tem no racismo antinegritude o seu fundamento, né? Mas que alguns quilombos urbanos e modernos, como as escolas de samba, ajudam a construir espaços não apenas de resistência, de disputa de contra-hegemonia, disputa de sentidos, de denúncia, né, aos limites do racismo e, sobretudo, da valorização do conhecimento afro-brasileiro. Como eu já disse, eu tive uma vida escolar bem sofrida, assim, né, em questão de violência racial, por ser uma criança negra. Quando, em 2007, Candaces me desperta um olhar para um mundo real, do povo negro, da diáspora forçada, do antes da diáspora, a minha vida escolar continuou sendo muito atravessada, né, pelo racismo, principalmente no ensino médio. Minha vida escolar foi muito sofrida. Eu sempre tive o desejo de ser professora, porém a minha motivação não era muito ligada ao samba. Minha motivação mais era um espelho familiar, que minha avó era merendeira, minha tia, irmã da minha avó, minha tia-avó, era professora, e as duas eram sempre muito educadoras, bem dedicadas, e depois de aposentadas abriram uma escolinha nos fundos da casa para ajudar algumas crianças da comunidade, mães que precisavam, né, de alguém para olhar os filhos, de um valor simbólico. Então aquilo ali para mim era uma referência mesmo de profissão do que eu queria para minha vida. E essa era a minha única motivação. Mas quando eu chego no ensino médio, penso em toda a minha trajetória na escolar, que foi muito sofrida mesmo, fiquei pensando, mas eu quero voltar para isso aqui, sabe? Eu quero voltar para um lugar que me destrói tanto. Na escola eu era uma criança reprimida, uma criança tímida, que na verdade não era timidez, né? Uma criança insegura. Estava nos ambientes de escola de samba, eu era outra criança. Eu era feliz, uma criança que sambava, uma criança sem vergonha de nada. Eu vivia muito nesse contraste de dois espaços, que me violentava e me potencializava. Eu comecei a pensar em querer proporcionar para as crianças, né, que eram iguais a mim, que são impactadas por essa violência racial, eu começo a querer levar para elas o que eu tinha na escola de samba. Eu falei, caramba, minha vida teria sido tão melhor se dentro da escola eu fosse tratada da forma que eu era numa escola de samba. Se Candaces estivesse na minha sala de aula, eu teria uma outra visão de mim mesma.
Minha motivação para ser professora parte disso, de querer levar esse encantamento pela própria história, esse pertencimento, essa identidade, essa autoestima para essas crianças. Sempre soube, né, e sabia que elas não teriam, que elas teriam mesmo a mesma violência que eu passei. Tem o Orelha aqui, que ele adora brigar com a gente, mas ele ensina muitas crianças, principalmente a questão da disciplina, de ter cuidado com os instrumentos, de ouvir, de prestar atenção. Ele traz esse protagonismo para as crianças, que as crianças elas têm autonomia e elas se sentem felizes de estarem aqui. Elas sabem que elas podem ficar à vontade, que realmente tem que ter disciplina, tem que prestar atenção, mas é tudo dialogado. E eu acho que é isso que falta na escola tradicional. Entender que as crianças são potentes, não importa o tamanho que elas tenham, e que o respeito a gente vai construindo através do diálogo, através da troca, através do aprendizado, que é uma via de mão dupla. O quanto Salgueiro foi importante na minha formação enquanto sujeito e continua sendo, né? Porque esse amor desenvolveu em mim, inclusive, essa busca, esse anseio de uma formação profissional específica. Quando eu vou fazer universidade, vou buscar uma formação, eu vou para a área de humanas, eu vou fazer ciências sociais, estudando o carnaval desde a graduação, por conta desse interesse prévio que eu tinha pela história do carnaval. Eu acredito que o respeito aos mais velhos que tem um quadro, que tem no carnaval, é algo a se espelhar. Respeito à ancestralidade, aquilo que vem antes, a história, os mais novos aos iguais, ao outro. O carnaval em si, ele é um grande espelho para toda a sociedade. Eu não tenho só uma relação de amor com a escola, né? É uma relação intelectual também. Foi o que me formou enquanto mulher negra nessa sociedade. A história do carnaval, uma paixão que foi estimulada ainda na minha infância. Eu sentava com meu avô e ouvia histórias maravilhosas, as amizades, das relações que ele tinha com figuras contemporâneas dele no Salgueiro, né? Como Vitamino, um passista histórico do Salgueiro, como Elcio PV, que foi dos grandes mais salas do Salgueiro, antes do Ronaldinho, né? Que passou também pela Beija-Flor, enfim, outras instituições. O Chiquinho, dos Originais do Samba, irmão do Almig Neto, do Mestre Louro. Ouvi o meu avô compartilhando histórias do Salgueiro que ele viveu ainda na sua juventude, que depois virou um diretor. Meu avô era um policial militar, né? Foi chefe de segurança do Salgueiro, foi diretor do Salgueiro na década de 70, trabalhava também na Rio. Ele viveu um Salgueiro que eu só conhecia a partir dos seus relatos e que me encantou. Completava o Salgueiro que eu vivia na minha infância, na minha adolescência. Não existe a história da minha vida sem esse pertencimento a essa agremiação desde sempre na minha vida, né? Uma constante na realidade. Nesse sentido, o desfile é algo muito pequeno, né? Para quem vive carnaval o ano todo, para quem vive uma escola de samba o ano todo, construindo relação com as pessoas, em falar de Salgueiro, falar de um lugar onde eu construí amizades que estão aí até hoje, amores, onde eu me desenvolvi enquanto pessoa, enquanto eu aprendi e aprendo todos os dias. E eu acho que é importante a gente pensar o quanto a escola de samba não apenas a contribuir, porque é um espaço educativo também, mas a ensinar para a escola formal, está intimamente ligada a um modelo de construção de conhecimento afro-brasileiro. Não é única e exclusivamente esse modelo da escola formal, né? Do professor como esse centro irradiador do conhecimento e o aluno tendo que absorver. A gente defende uma perspectiva de processo de ensino-aprendizagem mais dialogado, perspectiva que desde Paulo Freire, né, a gente está discutindo não de uma educação bancária, né, de uma educação em outros termos. A escola de samba é uma forma de organização social que contribui muito nesse sentido, porque ela produz conhecimento desde as suas origens a partir de espaços absolutamente dialógicos, coletivos e que em diferentes formas de construção desse aprendizado, né? Voltando na história da minha família, eu resolvi gravar o vídeo com essa blusa. O enredo de 2010, é uma história sem fim, uma história de amor, que é o que o salgueirense tem com o Salgueiro. A blusa do enredo, meu pai era mestre-sala ainda na época. É o grande motivador do meu amor pelo carnaval, principalmente pelo Salgueiro. Aqui tem minha tia, Gleice Simpatia, tia de consideração, porque carnaval também é isso, né? É família, cria laços familiares, então é minha tia, Gleice Simpatia, que era a porta-bandeira da época. Trazer meu pai no peito junto com a minha escola. Como eu disse, não existe a minha história de amor sem o Salgueiro. Assim como eu não tenho nenhuma lembrança, assim, tenho muitas lembranças com meu pai, mas as lembranças mais marcantes, as maiores lembranças afetivas foram dentro dessa quadra, foram dentro do barracão de Salgueiro, foi dentro da avenida. Nada define mais o meu amor por ele, o amor dele por mim, o nosso amor, do que o Acadêmicos do Salgueiro. A gente pensar o caldo de cultura que existia no Morro do Salgueiro, que produziu essa escola, né? Em março de 53, depois de um carnaval em que as 3 escolas do Morro não tiveram sucesso, aí a gente produz uma união em torno de uma única escola, uma única bandeira para fortalecer. No Morro do Salgueiro a gente tem um caldo de cultura muito forte, né? A gente tem o Caxambu de Salgueiro até hoje, produzindo cultura nesse território e demonstrando a vitalidade dessas manifestações
afro-brasileiras. Então, no Morro do Salgueiro, você tinha, além das 3 escolas de samba, um registro de vários blocos nos diferentes pedaços do morro. Isso é muito bem registrado pelos biógrafos do Salgueiro, né? Pelo pessoal da velha guarda, que continua nos ensinando essas histórias. O Salgueiro muito marcado também por uma presença religiosa, as macumbas do Morro do Salgueiro. O primeiro presidente do Salgueiro, Eduardo de Oliveira, era um pai de santo de um terreiro de Umbanda, né? Tenda do Divino Espírito Santo. Tinha um destaque muito grande na cidade na década de 50. Então, falar isso tudo é dizer que essa escola de samba, as escolas de samba como forma geral, são formas de sintetizar um caldo de cultura, né, uma vida cultural que existia nos subúrbios, nos morros e nas periferias da cidade, para produzir, a partir da sua arte, primeiro uma maneira de anunciar sua existência num país que tentou, a partir de políticas de branquecimento, produzir um genocídio da sua negritude, mas não apenas isso, disputar os sentidos desse país contando as suas histórias. Não apenas a partir dos seus enredos, mas também a partir de outras gramáticas, como nos ensinam Luiz Antônio Simas e o Ney Lopes, né? A partir dos sons dos tambores louvando os seus orixás, a sua ancestralidade. A escola de samba é isso, de forma quase centenária, de negritude carioca, negritude brasileira, fazer política através da arte, a partir da cultura, disputando os sentidos da nação, afirmando a sua existência, a sua permanência e construindo sentido para as novas gerações. A escola de samba é justamente esse elo de permanência a partir de relações familiares, que vai construindo para as novas gerações da negritude brasileira esse elo, esses sentidos de pertencimento, uma história altiva, uma história de sucesso, uma história de conquistas, porque a escola de samba é, afinal de contas, uma história de sucesso de uma negritude que no pós-abolição estava confinada, estava ali condenada a ficar à própria sorte pela falta de trabalho, de direitos, de garantias, e que produziu arte, cultura e a partir disso fez política e melhorou as suas condições de vida. Não significa dizer que os desafios para a negritude brasileira foram superados, né? Muito pelo contrário. Tem ainda hoje, mesmo no seio das escolas de samba, vários desafios relacionados ao racismo anti-negritude. Mas a escola de samba é, antes de tudo, esses espaços de um associativismo negro no pós-abolição, produziu permanências, sentidos de sociabilidade e de existência que em torno de cores, de pavilhões, de histórias locais e apaixonam milhões de pessoas até hoje, quando elas desfilam na avenida, mas quando elas, ao longo do ano, estão produzindo cultura nesses territórios onde o Estado, na maioria das vezes, só chega a partir da segurança pública e da violência. Quando a gente pensa em referência, a gente pensa muito em ancestralidade. E aqui já passaram muitas pessoas muito significativas, muito importantes para a escola. Só que eu vou trazer um pouco para a atualidade, uma referência para mim atual. É a nossa presidenta Mara Rosa. Não estou puxando o saco da Mara, mas eu penso a Mara enquanto uma mulher que veio do samba, que foi porta-bandeira, foi nascida e criada no samba, que luta pelo samba e atualmente luta muito pelas crianças, né, com a Escola Mirim. Eu me inspiro muito nela. Ela sabe a potência que o samba é e o que o samba pode oferecer e transbordar para essas crianças, né? Tudo que o samba faz de bom para essas crianças. Então, hoje a minha inspiração salgueirense aqui é a Mara. Uma que eu tenho um carinho, um amor muito especial era a Tia Filé, de Orema, mas todo mundo chamava de Tia Filé porque ela chamava todo mundo de Filé. Ela trabalhou no Salgueiro durante toda a minha infância, fazendo comida, fazia comida do camarote, da presidência, do preparo da feijoada. Foi da velha guarda até o final da vida, faleceu ano passado. Mas a Tia Filé era aquela referência daquela mulher que maternava pra mim, assim, dentro da quadra. O meu pai ia dançar, se apresentar, e ele estava despreocupado porque eu estava ali sendo vigiada, cuidada por ela. Não só eu, como outras crianças também. A pessoa que chamava meu pai de irmão, né? Criaram esse laço sanguíneo, que não era sanguíneo, né, de fato, mas é como se fosse, né? Não tem como dizer que não era uma relação de amor verdadeira, de família verdadeira. Tanto que após o falecimento do meu pai em 2013, ela continuou sendo da nossa família, ela continuou frequentando a nossa casa e frequentou a minha casa até antes de falecer. Ia pra minha casa fazer feijão, fazer mocotó e lembrar das histórias da quadra, as histórias de desfiles de ensaio. Salgueirense vermelha e branca, porque eu não podia falar roxa, então era uma salgueirense vermelha e branca, prima de Almig Neto, inclusive. Sempre estava disposta a contar as histórias pra gente da época do morro, da história de amor que ela tinha pro Salgueiro, dos desfiles, de quando ela era cabrocha, como ela dizia, né? A referência de mulher salgueirense sempre foi ela. Uma pessoa muito apaixonada pela escola, uma pessoa que maternava muitas pessoas, referência de cuidado, samba no pé, referência de malandragem feminina, que era uma pessoa totalmente malandreada,
refinada, cheia de trejeitos, de filé, aquela coisa bem gostosa. Referência é ela, porque eu acho que ela potencializou muitas outras pessoas que viraram referência também para a escola. O samba, o Muniz Sodré ensina a gente isso, né? Quando a dança do samba é a resposta do corpo ao som do tambor. É possível pensar no samba sem pensar na dança, né? Diferente das musicalidades europeias, musicalidades que são para ser consumidas a partir da sua sonoridade exclusiva. A resposta do corpo é fundamental à dança. E isso ajuda a gente a pensar e fazer conexões entre o que é o sagrado afro-brasileiro, né? Da dança dos orixás, reagindo também aos tambores, ao chamado dos tambores. Quando eu penso passista, quando eu vi os passistas, sempre me gerou esse encantamento não apenas pela beleza das performances, mas sobretudo por ser esse lugar de destaque central e muitas das vezes desvalorizado na estrutura moderna da disputa carnavalesca, porque afinal de contas não é um quesito, mas é a permanência histórica dessa dança tão importante. E eu estou falando isso tudo para dizer que uma das figuras mais importantes da história de Salgueiro, da história do carnaval, uma dessas mulheres incríveis dos quais nós temos ainda muito menos documentos, muito menos documentação, trabalho do que deveríamos, é Paula do Salgueiro, para quem o termo passista foi cunhado. A gente está falando que uma mulher negra da década de 50 a 60, a partir da sua performance dançada, do samba no pé, a graciosidade, a capacidade que ela tinha de, com a sua expressão dançada, induzir nas outras pessoas um arrebatamento, se cunhou o termo passista, que é fundamental, né, para definir esses artistas populares que nos encantam a cada apresentação de uma escola de samba na avenida. Paula, essa mulher negra de destaque no cenário da cidade do Carnaval Carioca do Salgueiro, responsável pelo termo, né, considerada a primeira passista nesse sentido, porque foi em torno de Paula que se cunhou o termo, né, embora outros dançarinos de samba já existissem, obviamente, antes da Paula. Ela é uma mulher que precisa ser resgatada, sobretudo nesse sentido. E destacar Paula como uma mulher importante da história do Salgueiro é, na minha modesta forma de ver, uma maneira de destacar justamente o papel do Salgueiro na história do samba dançado. O quanto pensar a dança e a performance dançada do samba, né, é algo fundamental para entender e valorizar também na história dessa agremiação, que é muitas das vezes referida como importante na revolução estética do carnaval da década de 60. Então o Salgueiro é da Revolução Salgueirense, dos carnavalescos, né? Pamplona, do Joãozinho, da Maria Augusta, da Rosa Magalhães, do Renato Lage. Mas eu acho que o Salgueiro é a academia do samba, inclusive por conta dos seus sambas enredos, que na década de 60 cumpriram também um papel revolucionário, isso é pouco discutido, mas eu gostaria de destacar o papel fundamental do Salgueiro na história da dança do samba, né? Uma escola de passistas notáveis. Eu falei da Paula, eu gostaria de destacar a Paula, mas a gente pode pensar na Roxinha, a gente pode pensar na Narcisa, Vitamina, Amásio. O Salgueiro é uma história de grandes passistas, o Carlinhos está aí hoje, grande diretor de passistas, um grande formador de artistas populares. O Salgueiro é academia de samba também pela formação de artistas populares que nos encantam a partir das suas performances dançadas na avenida. Minha gente, as escolas de samba são instituições criadas pelas comunidades negras do Rio de Janeiro no pós-abolição, construções de sociabilidades negras do Rio, protagonismo de um Rio que é profundamente africano. E o primeiro enredo de temática explicitamente afro-brasileira na história dos desfiles é o do Salgueiro de 1960, Quilombo dos Palmares. É a chamada Revolução Salgueirense. Fernando Pamplona, um grande artista plástico que se apaixonou pelo Salgueiro, propõe a realização do enredo sobre o Quilombo e Zumbi dos Palmares, um enredo baseado num livro do Edson Carneiro, um grande intelectual, que tinha sido proibido no Estado Novo de Getúlio Vargas sobre Palmares. Naquele contexto, a história do carnaval das escolas de samba estava mudando. O protagonismo negro, o protagonismo afro-brasileiro e afro-carioca construiu Palmares do Salgueiro. Salgueiro depois veio com Chica da Silva, veio com Chico Rei, e a temática negra se encontrou com instituições que são profundamente ligadas à grande aventura civilizatória dos negros do Rio de Janeiro, que construíram a maior manifestação cultural da história dessa cidade. As escolas de samba, Quilombo dos Palmares, Salgueiro, Zumbi, 1960. Viva o Carnaval! Deu a entrevista direito? Se não deu, já sabe. Porque ele era uma sala de destaque. Parece que foi só pra sacanear. Sambista, acima de qualquer coisa. Mas o que, amiga? Fala.
energia, Salgueirense! Energia! Toca no fundo da alma, na mente, batuca de dentro do